Vamos começar a estudar agora a termologia. A termologia é a área da física que estuda o calor e a temperatura. Então, nesta primeira aula, temos como objetivo aprender o que é o calor e o que é a temperatura. Para entender bem o que é o calor e o que é a temperatura, precisamos entender a estrutura da matéria. E aí, a matéria é formada de quê mesmo? Os filósofos da Grécia Antiga, eles achavam que se você pegasse qualquer material, por exemplo, uma pedra, quebrasse exatamente no meio, pegasse metade dessa pedra, quebrasse de novo no meio e continuasse fazendo isso, ia chegar um momento que você não ia mais conseguir quebrar. Você ia chegar numa porção indivisível, numa porção que não tem como dividir. Eles chamaram essa porção mínima de átomo. Átomo significa indivisível. Ao longo dos anos, os homens foram melhorando essa ideia de átomo. Pesquisas foram ocorrendo e o homem foi criando diversos modelos para o átomo. O modelo que vai servir para a gente aqui, para entender a matéria, é o modelo de Rutherford-Bohr, que basicamente consiste no seguinte: o átomo ele é formado por um núcleo. No núcleo do átomo, temos dois tipos de partículas. Os prótons. Os prótons, eles têm uma propriedade bem estranha. Essa propriedade nós chamamos de carga elétrica. Essa propriedade faz com que um próton ele consegue repelir outro próton. Se você tentar unir dois prótons, você vai ver que vai ocorrer uma repulsão entre eles. E você tem um nêutron, que não tem essa história de carga elétrica. Aí você pode me perguntar, Marivaldo, como é que no núcleo atômico tem prótons e nêutrons? Como é que os prótons estão se repelindo? Eles se encontram juntos ali no núcleo. Existe uma energia que funciona como uma cola, que junta os prótons lá no núcleo. É uma energia tão grande que quando a gente consegue partir o núcleo, uma parte dela é liberada. E essa energia nós chamamos de energia nuclear. Numa bomba atômica, que nós chamamos basicamente de bomba de fissão, que a fissão quebra do núcleo, nós pegamos um nêutron e bombardeamos um núcleo atômico. Esse núcleo se parte. E quando esse núcleo se parte, parte dessa energia nuclear é liberada. Para você ter ideia, com 3 quilos do átomo de urânio, a energia liberada na fissão, numa bomba de fissão, foi suficiente para fazer sumir uma cidade lá no Japão, a cidade de Hiroshima. Agora que entendemos o núcleo atômico, o que é que está faltando? O que mais constitui o átomo? Fora do núcleo atômico, você tem partículas girando em torno deles. Essas partículas são conhecidas como elétron. E o elétron também tem uma propriedade estranha que nós chamamos de carga elétrica. Ah, é igual a carga elétrica do próton? Não, a gente diz que o próton tem carga elétrica positiva e o elétron tem carga elétrica negativa. Sim, eles têm cargas diferentes. E daí? E daí que elétron repele elétron, próton repele próton, porém o elétron atrai o próton. Então agora a gente já sabe o que é o átomo. Você tem um núcleo formado por prótons e nêutrons, prótons que têm cargas positivas e nêutrons que não têm carga elétrica, e elétrons que têm carga negativa girando em torno desse núcleo. Elétrons repelem elétrons, prótons repelem prótons, porém elétrons atraem prótons. Marivaldo, tem alguma coisa estranha na sua teoria. Se os prótons atraem os elétrons, então os elétrons deveriam cair no núcleo. Isso não acontece porque os elétrons estão girando em torno do núcleo. O fato de estarem girando faz com que essa força de atração funcione como força centrípeta. Como assim? Essa força só faz mesmo o elétron ficar mudando a direção e o sentido do movimento. É como, por exemplo, o planeta Terra e a Lua. O planeta Terra atrai a Lua atrai o planeta Terra. Quem explicou essa atração foi Isaac Newton. Na teoria de Newton, o que é que acontece? Massa atrai massa. Todo corpo que tem massa atrai outro corpo que tem massa. A Terra possui massa, a Lua possui massa. Esses dois corpos se atraem. E por que a Lua não se choca com a Terra? Porque a Lua está girando em torno da Terra. Então vamos ver aqui um exemplo. Ó. Se eu soltar a esfera, ela cai. Porém, se eu coloco a esfera a girar, observe que ela passa por esse ponto aqui e ela não cai. Por que ela passa por esse ponto e não cai?
Porque ela tem velocidade. O fato de ter velocidade é que impede que a esfera caia, é que impede que a Lua colida com a Terra e também é o que impede que o elétron caia no núcleo. Agora que sabemos o que é o átomo, a pergunta agora é: Marivaldo, por que existem tantos materiais diferentes no mundo? Por que o ferro não é igual ao alumínio, que não é igual ao cobre, que não é igual à água? Por que tantos materiais diferentes? O que diferencia um átomo de outro é a quantidade de prótons que tem no núcleo. Se eu tenho um átomo com um próton e um elétron girando em torno dele, eu tenho o átomo de hidrogênio, que vai formar lá o gás hidrogênio. Se eu tenho um átomo com 2 prótons, então eu já tenho um átomo de hélio, que vai formar o gás hélio. E por aí vai. Então existem vários tipos de átomos. E o que diferencia um átomo de outro é a quantidade de prótons do núcleo. Um átomo, ele é eletricamente neutro. Ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. E a carga do elétron e a carga do próton é a mesma. A única diferença é o sinal. Ou seja, se o átomo tiver 20 prótons, ele tem 20 elétrons. E aí ele é eletricamente neutro. Esse átomo não vai atrair nem repelir ninguém. Nosso corpo é formado por átomos que têm carga elétrica, não é? Cargas elétricas positivas e negativas. Porém, esses átomos são eletricamente neutros, porque tem a mesma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas. Conclusão, a gente não atrai eletricamente um outro corpo. Por quê? Um outro corpo. Meus elétrons vão atrair todos os prótons desse corpo. Porém, meus prótons vão repelir todos os elétrons desse corpo. Como a quantidade de prótons e de elétrons é a mesma, conclusão, a força de repulsão é igual à força de atração. Ou seja, a gente não atrai eletricamente nenhum corpo, nem repele também eletricamente. Agora, os átomos, eles se organizam, se ligam formando moléculas. Por exemplo, a molécula de água é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. E diversas moléculas juntas vão dar origem à água que a gente bebe. Agora, como é que essas moléculas se encontram no material? Será que minhas moléculas estão paradas? Será que as moléculas da água que estão num copo estão paradas? Não. As moléculas sempre estão vibrando, sempre estão agitadas. E a temperatura é justamente isso, é o grau de agitação das moléculas. Ou seja, o que a temperatura indica é o quanto as moléculas estão agitadas. Se eu digo a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B, isso indica que as moléculas do corpo A estão mais agitadas que as moléculas do corpo B. Por exemplo, a temperatura do meu corpo está a 36,5 graus Celsius. Se eu tiver um objeto a 20 graus Celsius, o que é que a temperatura diz para mim? Só diz o seguinte: as moléculas do meu corpo estão mais agitadas do que as moléculas do objeto, uma vez que a temperatura do meu corpo é maior. Então, temperatura só indica isso. Quanto maior a temperatura, significa que as moléculas estão mais agitadas. A definição de temperatura é a seguinte: temperatura é o grau de agitação das moléculas. Ou seja, o que a temperatura indica é o quanto as moléculas estão agitadas. Agora vem a pergunta: e o calor? O que é o calor? Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui nessa palavra, agitação. A agitação está associada à energia. Quanto mais agitadas as moléculas, mais energia elas têm. Uma energia que nós chamamos de energia cinética, que é uma energia que está associada ao movimento do corpo. Todo o corpo em movimento ele tem energia cinética. Se você tem um rio perto da sua casa, você pode usar uma roda d'água e converter essa energia cinética da água em energia elétrica. Assim como o vento é o ar em movimento. Então, o ar em movimento tem energia cinética, que é o que nós chamamos de energia eólica. E em muitas cidades são utilizados grandes cataventos para pegar essa energia cinética do vento, ou seja, energia eólica, e transformar em energia elétrica. Sim, Marivaldo, mas ainda não está claro na minha cabeça onde você quer chegar. Então vamos para uma situação do cotidiano. Vou pegar aqui, no recipiente aqui fechado, poderia ser uma caixa de isopor, eu quero isolar. Tá ok? Quero isolar esses 2 copos do ambiente.
Vou colocar um corpo a 20 graus Celsius e outro a 60 graus Celsius. O que a nossa experiência cotidiana nos diz é que depois de um certo tempo, os dois corpos vão chegar a uma mesma temperatura. É o que nós chamamos de os dois corpos vão atingir o equilíbrio térmico. Então, na natureza é assim. A temperatura ambiente 20 graus Celsius. Eu pego um copo com café quente e coloco na mesa. Depois de um certo tempo, o café está frio. Ele ficou com a mesma temperatura do ambiente. Ele ficou a 20 graus Celsius. Então, a gente espera que esses corpos atinjam a mesma temperatura. Vamos supor aqui, 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. Eu tenho como calcular essa temperatura? Tenho. Vamos aprender isso mais adiante. Mas agora eu quero que vocês entendam o seguinte. O corpo A estava a uma temperatura de 20 graus Celsius. E agora estão a temperatura de 40 graus Celsius. O que é que indica? As moléculas do corpo A agora estão mais agitadas. Se estão mais agitadas, tem mais energia cinética. Enquanto o corpo B estava a 60 graus Celsius. E agora, após o equilíbrio térmico, está a 40 graus Celsius. A temperatura do corpo B diminuiu, Então quer dizer que as moléculas dele agora estão menos agitadas. Ou seja, tem menos energia. Quer dizer que o corpo A agora, as moléculas dele têm mais energia, pois estão mais agitadas. E as moléculas do corpo B têm menos energia, pois estão menos agitadas. Então, o que deve ter acontecido? Parte da energia do corpo B foi transmitida para o corpo A. E essa quantidade de energia que fluiu do corpo B para o corpo A, buscando o equilíbrio térmico, que nós chamamos de calor. Então, entenda, um corpo não tem calor. As moléculas dele estão agitadas, as moléculas dele têm energia cinética. Se eu pegar e somar a energia cinética de todas as moléculas do corpo, eu acho que nós chamamos de energia térmica. Ou seja, a energia de agitação das moléculas a gente chama de energia térmica. O corpo tem energia térmica, o corpo não tem calor. E o que é calor? O calor é a energia, é a parte de energia térmica que fluiu buscando o equilíbrio térmico. Ou seja, qual a definição de calor, Marivaldo? Calor é energia térmica em trânsito. Trânsito aí significa movimento. De um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Marivaldo, então o calor sempre vai nesse sentido. Ele sai do corpo de maior temperatura e vai para o corpo de menor temperatura. Inclusive, isso é uma lei física, é a segunda lei da termodinâmica. O calor só flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Aí você poderia rebater, não, Marivaldo, minha geladeira, ela pega o calor de dentro, que está frio, e joga na cozinha, que está quente. Sim, mas esse não é um processo espontâneo, não é um processo natural. Existe o compressor, existe consumo de energia para fazer isso. O calor é retirado de dentro, mas de uma forma forçada, consumindo energia. Se o calor flui espontaneamente, ele sempre vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então aqui cabe a gente fazer uma correção numa frase muito utilizada no nosso dia a dia. Eu estou com calor. Essa expressão fisicamente está completamente errada, porque ninguém tem calor. Você pode perder ou pode ganhar calor. Sim, Marivaldo, e aquela história de quente e de frio? Como é que é isso? Quando é que eu sinto que está quente? A sensação de quente é uma sensação criada no seu cérebro toda vez que você ganha calor. A sensação de frio é produzida no seu cérebro toda vez que você perde calor. Vamos entender melhor as sensações de quente e frio. O corpo humano ele está a 36,5 graus Celsius. Se eu estou num ambiente que está a 40 graus Celsius, lembra? O calor ele flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O ambiente está a uma temperatura maior do que meu corpo. Então o calor vai sair do ambiente e vai vir para mim. Toda vez que a gente ganha calor, nosso cérebro entende que está quente. Então este ambiente está quente. É o que a gente erradamente fala, eu estou com calor.
Não, eu estou recebendo calor. Agora, mais uma vez, eu sei que o corpo humano está a 36,5 graus Celsius. Só que agora, vamos supor que o ambiente está a 20 graus Celsius. E eu sei que o calor ele sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. A temperatura do meu corpo está maior que a temperatura do ambiente. Então o calor vai fluir do meu corpo para o ambiente. E aí meu cérebro entende que o ambiente está frio. Resumindo, toda vez que a gente ganha calor, a gente está ganhando calor porque o ambiente está a uma temperatura mais elevada do que a temperatura do meu corpo. Se eu estou ganhando calor, meu cérebro entende que o ambiente está quente. Se eu perco o calor, se eu estou perdendo calor, o ambiente está com a temperatura mais baixa que a minha. Então, o calor está saindo de mim e indo para o ambiente. Meu cérebro entende que o ambiente está frio.